Bem, boa noite, estamos de volta para o nosso segundo tempo e vou compartilhar, né, a tela para você continuar lendo. Mergulhados, não é isso? Isso. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Então, Emmanuel vem puxar a nossa orelha assim de uma forma bem contundente, né? Porque a vida nos traz inúmeras oportunidades de trabalhar, né? De crescimento, né? As oportunidades vão surgindo, aparecem pessoas na nossa vida para a gente fazer algo por elas, situações, a gente finge que não vê, a gente olha para o lado, a gente continua na nossa zona de conforto e perdendo essa oportunidade abençoada de crescimento, né? E é o que ele fala, quando chega aquela oportunidade do encontro com Cristo, em que momento chega essa oportunidade da gente para esse encontro com Jesus? Quando a gente sente um vazio dentro das nossas vidas. A gente pode estar cheio de conquistas materiais, relacionamentos, seja lá o que for, mas algo dentro da gente tem um buraco, e esse buraco tem que ser preenchido. É nessa hora que a gente busca a Jesus, a gente busca os conhecimentos espirituais, não é? Então, nessa ele fala, muitas pessoas vão jogar aquela água fria, como a gente comentou lá no início. Você vai se mostrar, você vai comentar para aquelas pessoas do seu círculo que você vai buscar Jesus, que você tem necessidade de buscar esses ensinamentos, e as pessoas vão falar, ih, que bobagem, vai entrar nessa, que isso, não é? Aquele balde de água fria. E mesmo assim, você sentindo aquele vazio, sentindo essa necessidade de transformar a sua vida, de colocar realmente sentido nela, é como ele fala, a gente não sabe o que pedir, não é? Então, é preciso muita força, é preciso que a oração entre em ação, é preciso que, independente das pessoas que estejam à nossa volta puxando o nosso tapete para que a gente não se aproxime dessa espiritualidade superior, mas que a gente converse diretamente com o alto, com Jesus, com Deus, né? Nós espíritas, com a espiritualidade amiga, porque essa força que vem deles vai fazer com que a gente avance nessa busca, independente das pessoas que estão à nossa volta puxando ao contrário, né? Então, é isso. Esse parágrafo acho que resume isso. São as oportunidades que a gente perde de crescimento espiritual, não é? A nossa programação reencarnatória e tantas oportunidades que a gente finge que não vê, que a gente prefere continuar a vidinha morna, não é? Perdendo a oportunidade da evolução espiritual. É isso, gente. Quem fala? Selma quer falar. Estou sentindo isso. Isso aí é a preguiça. É a nossa preguiça. Preguiça material, preguiça espiritual. Ou seja, como você falou, nós fizemos um trato, né, vamos colocar assim, no mundo espiritual, antes da reencarnação, para um objetivo, para isso, aquilo, outro. E a gente chega aqui, por algum motivo, ou N motivos, chuta o balde, né? Como você falou, a satisfação, o prazer, como se diz, a área de zona de conforto, né, que se coloca, né? E a gente sempre não esquece de realmente, independente do que nós tratamos no mundo espiritual, hoje em dia eu penso o seguinte, independe pelo conhecimento, o pouco conhecimento que nós temos, que a doutrina nos traz, independe do que nós tratamos lá em cima. É obrigação nossa, né, através
dos exemplos que a gente vê por aí, independente das religiões, dos segmentos religiosos, é ajudar o próximo. Até porque também Jesus sempre nos colocou isso, né? Ajuda-te, né? Que o céu te ajudará, né? Ajudar a quem sem olhar, né? Ajudar sem olhar a quem, né? E assim vai. Então são essas palavras, essas frases que a gente vai assimilando, mas o problema todo é que por algum motivo ou N motivos a gente não coloca em prática. Não coloca em prática cada dia, por causa daquilo, por causa daquilo outro. O que as pessoas vão dizer? Eu já contei aqui uma história há um tempo atrás, já tem muito tempo isso. Não sei se foi aqui que eu contei, mas já tem muito tempo. Nós estávamos para pegar umas viaturas da Polícia Civil lá no aterro do Flamengo. Antigamente, o governador dava viatura e fazia aquela presepada de mostrar para a imprensa, aquela história que vocês já conhecem. Aí, um dia, eu estava com um morador de rua. Olha, eu estou falando isso mais ou menos há uns 20 anos atrás. Tinha um morador, uns 25 anos. Um morador de rua, aí estava o pessoal todinho, né? Os caras esperando o governador chegar para fazer aquele discurso, aquela besterol toda. Aí o cara chegou, estava comendo um biscoito, eu falei assim, aí chegou para mim e falou assim, poxa, ainda poderia dar um pouquinho de biscoito? Eu falei, não, um saco todo, deu um pacote de maisena, aquele biscoito maisena. Olha, os colegas olharam para a minha cara, só faltava pegar as armas e me matarem com um monte de tiro. Tá maluco, caralho, não sei o quê, tudo eu tiro um vagabundo desse. Aí eu parei, eu falei assim, cara, aí eu me senti né, fora do ninho, né? Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu cometi algum erro? Aí fiquei lá. Então, são essas coisas que marcam. Eu, graças a Deus, não absorvi isso. Mas se é outro e recebe essa punição, entre aspas, pelo ato, né, que tenha feito, punição, entre aspas, aí, né, um comentário, né, ele vai falar assim, caramba, então ele vai começar o quê? A regredir no seu adiantamento, até porque a intenção dele era dar aquele biscoito para que aquela pessoa pudesse, ali naquele momento, saciar um pouco a fome dele, e o biscoito iria saciar, mas ele vai lembrar como foi recriminado por alguns ou alguém, e ele vai dizer, será que eu estou fazendo certo? Ele vai ter duas opções, ou não dá, ou dá escondido. Tem que ninguém veja, porque vai fazer com que o coração dele ainda fale mais alto em prol daquele necessitado. Ou não vai dar. Se não der, ele vai ficar olhando para um lado e outro, será que se eu der vai acontecer algum problema, eu vou ser recriminar? Não deu, a pessoa ficou com fome, ficou com sede. Então, perdeu essa oportunidade que você falou. Né? Se Jesus fosse fazer, não estou comparando eu nem essa outra pessoa fictícia com Jesus, mas se Jesus fosse olhar para o lado, olhar para trás e deixar de fazer as coisas, acabou o mundo. Né? Coitado de nós, né? Eu quero chegar ao contexto. Você se sente acanhado, envergonhado, recriminado, constrangido, muitas das vezes até constrangido, porque você ajudou. Porque eu saio aqui, de repente, com uma garrafa de água aqui, que tem uns moradores de rua aqui que dormem aqui de Paramarquise, do botequim aqui, aí eu deixo lá, mas de repente o cara ali do prédio, tem um prédio 4 andares, vê ali e vai dizer assim, aí, ó, alimentando aquele vagabundo, por isso que ele não sai dali. Eu, para entender o que eu quero dizer, eu quero chegar. Então, é muito complicado as coisas, porque a própria sociedade, ela não ajuda e só atrapalha. E muitas das vezes atrapalha. Mas ela, quando você pede assim, vamos lá? Não vou não. Aí é que você está falando. Olha os chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? Aí que você, não vou não. Hoje não vai dar não. Aí inventa alguma coisa. Vamos ali. Não dá. Não sei. Por quê? Ou porque não quer, ou porque tem medo de alguém ver e ser recriminado, ou ser constrangido por algum motivo. Então, tem N fatores. Aí, conclusão, você deixou de ajudar. E aquela pessoa ficou o quê? Necessitada naquele momento daquilo que ela estava precisando. Seria a fome, a sede, a roupa, o cobertor, alguma coisa. Ela ficou necessitada porque você não seguiu o que Jesus falava. Eu vou lá e acabou. Dou o biscoito, dou o cobertor. Mas está errado. Eu sei. Olha, essa semana passada, não sei se vocês leram no jornal, o prefeito de Curitiba mandou uma
uma mensagem para a Câmara do Deputado, para a Assembleia Legislativa do Paraná, no caso de Curitiba, né, para os moradores de rua, não, os moradores da cidade de Curitiba não darem comida e água para moradores de rua. Vocês não leram isso, não? Não. Aí, conclusão, a grita foi tão grande que ele tirou a mensagem e aí deu uma reformulada na mensagem, como deu uma de migué, né, vamos falar assim no termo popular, e vai dar uma reciclada na mensagem e reenviar a mensagem para a Assembleia Legislativa dele. Então, mas no início ele falou assim, quem der comida e água para morador de rua vai receber uma multa. Então, você vê como é que são as coisas. É complicado, é muito complicado. Aí você vê. E amanhã, como é que fica? Ele hoje está numa situação bem boa, eu estudei ele, eu dei uma investigada nele, ele já foi deputado, ele tem uma família bem abastada, uma família com uma condição financeira excelente, ele é empresário, mas e amanhã? Amanhã ele pode estar lá, pedindo lá também de Baramarquice, quem sabe. E aí o prefeito lá, o governador lá, fala assim, não, está proibido de dar. Aí ele vai ficar reclamando e vai ficar com fome com você. Que bom que a reencarnação existe, né? Que bom que a justiça de Deus é infalível. É aqui do lado, hein? É no Paraná, aqui do lado, ó, pertinho. Uma cidade grande, Curitiba, capital. Então você vê, não é lá no interiorzão do Brasil, que ninguém sabe onde é que é. Aqui do lado. Olha só como é que as coisas acontecem. Agora, imagina o pessoal que faz o atendimento fraterno na rua, né? Que dá comida. Como é que ele se sente nessa situação? É planeta de provas e expiações mesmo, né, Flávio? Existe essa pressão muito grande dos grupos, né, com relação a quem quer fazer a diferença, quem quer fazer o bem. Né? Precisa realmente ter muita força, né, coragem para que muitas vezes a gente é uma voz sozinha no meio da multidão, né? E a gente admira alguns heróis, né, que conseguiram levar adiante, muitas vezes começando sozinhos, mas às vezes a tua voz está sozinha ali, mas a tua voz é ouvida para outros solitários e unindo ali, né, consegue-se iniciar algum trabalho nesse sentido, né? Mas é preciso realmente ter muita força, muita coragem para a gente realmente... a gente destoa do grupo naquele momento, né? Mas você está fazendo certo, a maioria critica, mas é preciso realmente que essas luzinhas, não é, apareçam, surjam, até para dar uma balançada nessas ideias, né, cristalizadas, né, preconceituosas que existem aí. Né? Mas não é fácil, não. Você tem razão, é difícil. Vamos lá? Vamos. Bem, para concluir, por isso mesmo é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas, basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Olha, esse fechamento eu achei belíssimo, né? Porque o caminho realmente é isso, é o amor e a justiça. É a gente pedir a Deus que Ele nos faça realmente enxergar tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Todos os pontos que vão surgindo na nossa vida, essas oportunidades que a gente já falou anteriormente, né? A gente tem que pedir a Deus isso, a Jesus. Jesus, me ajuda a fazer aquilo que eu devo fazer, enxergar as necessidades dos meus irmãos, né? As minhas próprias necessidades também, mas eu acho que quando a gente vai ao encontro da necessidade do outro, a gente está suprindo a própria necessidade, né? E é o que ele fala, você tem realmente a tua alegria imortal, essa alegria ninguém tira, porque a gente conhece pessoas que não têm nem o mínimo necessário, muitas vezes não tem
nem o que comer, gente, mas são pessoas que se dedicam à caridade, mesmo sem ter o dela, mas ela corre atrás, ou divide o que ela tem para ajudar o outro, e é essa alegria que ninguém tira dela. Ela pode não ter conforto, pode não ter uma casa maravilhosa, né? Mas ela vai ser feliz em estar fazendo pelo outro. E é isso que a gente tem que descobrir, é isso que a gente tem que pedir para Jesus colocar, assim, tirar essas vendas dos nossos olhos para que a gente perceba que o natural, para a gente se sentir em paz e feliz, é a gente estar fazendo pelo outro, pelo nosso próximo. E é o que normalmente a gente faz, mas quando faz é uma coisa ainda muito pequena, muito morna, é preciso que a gente faça mais. Né? É o que o Emmanuel está chamando a nossa atenção para isso, para a nossa cegueira espiritual, né? Que a gente possa vencer. Então, é belíssimo, realmente esse tema hoje é muito, muito bonito e esse fechamento do Emmanuel foi maravilhoso. Oi, Terra chamando vocês. Muito bom mesmo o estudo, muito esclarecedor, né? Que possamos enxergar cada vez mais o quanto nós somos mendigos, né? Mendigos espirituais. Não importa a condição financeira, materialmente falando, mas todos nós aqui na Terra somos ainda extremamente necessitados e pedintes do espírito, né? Porque somos, comparando aos males físicos, com certeza, espiritualmente, nós somos cegos, mancos, surdos, mudos, somos ainda extremamente deficientes de todas as capacidades espirituais, né? Que a gente possa, então, solicitar a Deus essa recuperação das nossas faculdades do espírito para que a gente consiga trilhar aí uma vida mais proveitosa, aproveitando esse tempo que já é tão rápido de uma encarnação, para que poupemos o nosso sofrimento e daqueles que estão à nossa volta. Flávio ia falar, Flávio? Em cima do que você falou, hoje deu na televisão uma matéria até importante, interessante, né? Uma pessoa aí, acho que foi em São Paulo, no interior de São Paulo, e conheceu uma família muito pobre mesmo. O pai, a mãe e uma criança doente mental, sabe aquelas doentes que ficam na cadeira, assim, toda torta, assim, ó, toda torta mesmo, sabe? Deficiente mesmo, mental, um troço assim absurdo, uma doença que eu esqueci o nome. Pois é assim que a gente está lá no mundo espiritual, é assim mesmo. Mas a nossa realidade espiritual é essa. Ele entrou na casa e tomou um susto devido a tão pobre que era a casa. Aí ele falou assim, eu vou reformar essa casa para vocês, mas fez uma surpresa. Mas quando ele trouxe os amigos dele, uns 3 ou 4, começou a bater na parede, aí batia numa parede e caía outra. Aí ele falou assim, aí desmoronou tudo. Aí o que ele fez? Teve que refazer uma casa. Ele falou assim, como é que eu vou refazer uma casa se eu não tenho nem condição financeira? Aí o que ele fez? Foi na internet, fez uma vaquinha, cada um deu o que pôde lá, R$10, R$5, R$1, 20, sei lá. E, resumindo a história, ele fez a casa aos trancos e barrancos, com a ajuda de todo mundo, pintou a casa, reformou a casa ficou bonitinha pra caramba. É uma casa simples, quarto, sala, cozinha, banheiro. Ficou bonitinha e chegou e deu de presente para a família, principalmente por causa do tratamento do garoto. E ele ainda conseguiu, eu acho que ele ainda conseguia arrumar um tratamento para o garoto. E o cara não era nada, o cara era tão pobre, não era pobre, né? Mas ele era uma pessoa, assim, de poucas condições financeiras. Ele era uma pessoa, assim, do povão, que tinha a casazinha dele lá, tinha um empregozinho dele, só que ele se cotizou, chamou todo mundo, mostrou a realidade daquela família e falou assim, aí todo mundo foi e abraçou. Não, vamos lá, aí cada um deu o que pôde, deu a parte financeira e deu mão de obra. Foi aquele multirão, todo mundo virando concreto, virando massa, né? Então, muito legal. Conclusão, o que você está colocando. É aquela luzinha, né, Flávia? Aquela luzinha que a gente estava falando, uma luzinha que aponta e vai, né, chamando outras e faz a obra.
Existem muitos exemplos assim, né? E a gente às vezes pensa que faz muita coisa, mas é o começo. A gente precisa de exemplos como esse para a gente se movimentar, né? Para a gente se mexer mais. Muito bom, maravilhoso. É interessante esse texto, né, do cego, quando ele fala que eu veja, né, como o Emmanuel coloca a situação assim. Ele não pede para ver como nós vemos a vida. Nós vemos nós temos olhos, né? Enxergamos as coisas triviais, tudo na natureza e tudo mais. Ele não, só que quando ele fala para Jesus que eu veja, não era só nesse sentido, né? Ele queria ver além do que os olhos veem, vamos dizer assim, né? Ele queria realmente enxergar as verdades espirituais, não é isso que ele mostra para gente, né? Eu achei assim bem interessante porque o exemplo que ele citou, né? Porque nós não vemos isso, a gente é igual a pessoa que acha a lâmpada mágica do Aladim, tem 3 desejos, aí fica assim, ai, o que eu vou pedir, né? Que às vezes um monte de besteira, coisas, aliás, não besteira, mas as coisas da matéria, né? Não se preocupa realmente com o que é eterno, né? E a questão desse cego, ele quer buscar as coisas eternas. Quando ele pede para ver, ele quer ver as coisas do Espírito, de fato, né? Eu estava aqui refletindo, ouvindo vocês falarem essas coisas, eu estava pensando nisso. Né? E nós, que somos, entre aspas, perfeitos, temos todos os sentidos funcionando, deixamos passar muita coisa, né? A gente não aprimora os sentidos, né? Como uma pessoa que não tem audição ou não tem a visão, aprimora os outros sentidos. Nós temos todos eles funcionando e não utilizamos eles na sua totalidade, né? De uma forma, vamos dizer, mais eficiente até, né? E isso realmente é o que o Emmanuel fala, que nós estamos sempre desperdiçando, fazendo os pedidos errados, né? Muito interessante, muito bom isso. Essa lição aí do cego é muito boa mesmo, para que nós... Muito boa. Para a nossa reflexão, né, é excelente. Exatamente. É isso. Se seu olho é motivo de escândalo, arranca ele e joga fora. E é a pura verdade mesmo. Muitas vezes é literalmente o que a gente faz. Quando numa nova encarnação a gente solicita que nasça sem a visão, sem a audição, e por aí vai, para que a gente consiga desenvolver outras habilidades, né? Outras sensibilidades. Exatamente. Já que a gente tem todos os sentidos e não consegue buscar a visão espiritual, né? Começar, já que está tudo perfeitinho. Então, deixa eu pensar mais em termos de espiritualidade, né? De moralidade, já que a gente não consegue, então, tirando um olho, um ouvido, um braço, quem sabe assim a gente desperta para isso. Se distrai menos, né? Para ver se a gente se distrai menos e consegue focar mais naquilo que a gente tem, né? A pessoa tem a fala, mas não consegue proferir nenhuma palavra boa, nenhum ato de bondade ou de compaixão com o irmão, né? Uma mensagem positiva. Os ouvidos não são emprestados para você ouvir os lamentos do outro. Suas mãos não servem para estender e ajudar aquele que está no chão, né? Quer dizer, nós temos esses sentidos e não usamos. Nós temos braços e pernas e não sabemos utilizá-las da maneira correta que deveria ser, não é? É sempre não só olhar para nós, mas olhar para o outro. Que esse é o verdadeiro sentido nosso, né? Por isso que nós vivemos em sociedade. É isso aí. É isso. Muito bom. Bem, então, para fecharmos o estudo de hoje, vamos convidar a nossa irmã Ana para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por pelo estudo de hoje, e que realmente, Senhor, possamos analisar, né, nos conscientizar e pedir o que realmente necessitamos para o crescimento espiritual,
para que nós possamos, Senhor, fazer o melhor de nós para os nossos irmãos, para que nós possamos nos doar e assim fazer a sua palavra, Senhor. Amai-vos uns aos outros. Eu lhe agradeço, Senhor, por tudo, pelo dia de hoje, pelo alimento, pela família, pela saúde, e por todos aqueles, Senhor, que estão conosco em pensamento e coração. Agradeço, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Uma excelente semana. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Vamos estar com vocês, viu? Amo vocês. Eu também amo vocês.